Olá, tudo bom? Vocês estão me escutando bem? Olá, pessoal. Hoje o assunto é bem interessante. Finalmente, uma dieta fácil de seguir, uma maneira fácil de emagrecer. Eu tenho certeza que vocês vão ver que é muito mais fácil emagrecer do que a gente pensa. Boa noite, Rafaela. Vamos ver se o pessoal vai entrar. Quem tiver alguma dúvida, pode já ir perguntando. Vocês estão me ouvindo bem? Se tiver algum problema no som, vocês me avisam, porque eu não consigo me escutar. Gente, hoje foi uma coisa. Vocês acreditam que eu deixei a chave no carro? Eu fechei o carro com a bolsa, o celular e a chave dentro. A sorte é que eu falei com um senhor que estava do meu lado e ele morava perto da minha casa. Aí eu vim com ele e consegui depois voltar com outra pessoa para pegar o carro. Hoje foi loucura. E isso tudo morri de fome, porque eu não tinha almoçado. Hoje foi caos. Mas o assunto hoje vai ser bem interessante, tá? Então, primeiramente, se alguém caiu de gaiato aqui nessa live, meu nome é Patrícia Freire, eu sou médica, meu foco é nutrologia, mas também faço dermatologia, e a minha meta de vida é melhorar os hábitos de vida das pessoas. Pois é, Juliette, hoje foi o meu, viu? Caos. E hoje a gente vai falar sobre como facilitar a dieta das pessoas. Dieta, gente, não é um bicho de 7 cabeças. Mas se a gente ficou ansioso, estressado com a guerra que foi na época da pandemia, que ninguém se entendia, pois isso continua na área de nutrição. A guerra continua. Mas existem algumas coisas que não há como discutir. Elas são realmente a maneira mais fácil da gente conseguir o peso adequado. Porque todo mundo precisa se alimentar bem. Mesmo que você tenha um peso normal, mesmo que você ache que não precisa emagrecer, com certeza você precisa aumentar a massa magra e diminuir a massa de gordura. A não ser que você já seja um atleta com 8% de gordura corporal, o que eu tenho certeza não é o seu caso, nem o meu. Então, o que é que eu falo principal sobre a dieta? O que é que eu acho que é a coisa mais interessante? O que a ciência hoje, o estado da arte da ciência hoje em relação à dieta? Eu fiz um resumo. E a dieta, na verdade, ela tem 3 pilares importantes. A relação proteína, energia e um bom volume. A saciedade, a gente sabe hoje que o ser humano, todo mundo sabe que o ser humano é um animal onívoro. Só que tem um detalhe. Nós somos onívoros, ou seja, nós comemos de tudo e principalmente nós passamos quase toda a nossa história evolutiva com fome. Nós não somos caçadores exemplares, caçadores exímios como os felinos, por exemplo. Caçar para nós era muito difícil, demandava muito tempo, nós não temos muita força, nós não temos muita velocidade. Mesmo assim a gente conseguia caçar. Colher também não é fácil. Então a gente está acostumado à fome. O ser humano é um animal acostumado à escassez. Então tudo que a gente come, a gente absorve muito e guarda muito. Então para que a gente tenha sobrevivido até hoje, a gente precisa ser eficiente na alimentação. A gente precisa comer de tudo, comer muito bem e guardar muito a energia do que a gente come. Então, e hoje, ao contrário do que nós estamos acostumados, que é a fome, nós temos a abundância. Nós temos muita comida o tempo inteiro. Como é que a gente faz agora? Um animal que está acostumado a comer
tudo o que ele encontra pela frente, porque ele não encontrava muita coisa, agora ele encontra um monte de coisa o tempo todo. A gente tem que ter estratégias. A gente sabe, pela ecologia nutricional, que nos mamíferos, principalmente nos seres humanos, a gente tem 2 tipos de fome. A fome de proteína e a fome de calorias. Se você come muito, mas não atinge o mínimo de proteína necessário, você vai continuar comendo, certo? Então, por isso que é muito importante você comer muita proteína. Se você comer proteína magra, você vai saciar mais rápido. Além disso, a gente tem esse pilar, que é a proteína magra. Nós temos um outro pilar para emagrecer, que é o volume. A gente precisa encher a barriga. Se você come muita proteína e enche a barriga, você finalmente vai ficar satisfeito. Então, essa é a base das escolhas alimentares que você deve fazer. Anota aí. Aumentar a proteína magra, comer comida de muito volume. Aí a gente já começa a entender quais são as melhores escolhas. Por exemplo, o que é melhor? Castanhas ou uma fruta? As castanhas, elas são desse tamanho, gente. Então, o que é melhor? A uva passa ou a uva no tamanho natural? A uva in natura. A uva passa é desse tamanho e tem as mesmas calorias da uva in natura, que é desse tamanho. Então, é óbvio que você comer a uva in natura, gordinha, grande, é muito melhor do que você comer uva passa. Então, você tem que entender esse mecanismo, certo? Proteína magra para saciar nossa fome de proteína e volume para encher a barriga. Se você come só a carne magra, ok, alcançou a proteína. Mas você come uma saladinha de tomate. Cadê o volume? Não tem volume aí. Você vai ficar com fome daqui a pouco. É necessário você encher a barriga. E encher a barriga com volume e com fibras, porque ela vai demorar para saciar. Então, no lugar do bife com salada, o que seria melhor? Bife, batata e salada. Bem melhor. Se você entende a lógica da alimentação, você entende as escolhas a fazer. Então, resumindo, você vai escolher sempre muita proteína magra e vai tentar aumentar o volume da sua alimentação com comida de pouca caloria. O que é proteína magra, né? Pra gente começar. Proteína é bicho, certo? Então, para as pessoas que são onívoras, que não são vegetarianas, isso eu estou falando para os vegetarianos, os vegetarianos também podem se alimentar com uma boa quantidade de proteína, mas é muito mais, exige muito mais orientação. Então, se você é vegetariano, você realmente precisa de orientação nutricional. Fazer sua alimentação sozinho provavelmente vai lhe levar a déficits de proteína e de outros alimentos e de outros nutrientes. Mas se você é uma pessoa onívora, você come de tudo, então você não vai ter dificuldade de alcançar a quantidade de proteína, de pelo menos aumentar a quantidade de proteína. Então, proteína é bicho. Todo bicho é proteína. Toda planta é carboidrato. Isso é muito importante, principalmente para quem tem diabetes. Basta saber dessas duas coisas. Bicho é proteína e planta é carboidrato. As proteínas, os bichos, né, os pedaços de bicho que são gordos, eles são proteína e gordura. As plantas que têm muitas calorias, elas são muito carboidrato, certo? Então a gente já sabe que as proteínas, a gente deve escolher as proteínas mais magras. Por quê? Porque as proteínas mais gordas vêm associadas a muita gordura, certo? Então, qual é a melhor escolha sempre?
uma proteína magra, que é cortes magros de carne bovina, peixe, cortes magros de carne de porco. Lembrar que existem peixes gordos também, mas como a gordura deles é muito saudável, aconselho que vocês comam também, até porque não é uma comida do dia a dia do brasileiro, o peixe gordo, que é, por exemplo, o salmão. Não é um peixe barato, então a gente geralmente não come no dia a dia, mas é um peixe mais gordo, mas que vale muito a pena pela qualidade da gordura que ele tem. Então, no dia a dia, você vai escolher as carnes magras e vai escolher os vegetais de baixas calorias. Quais são os vegetais de baixas calorias? Você precisa conhecer, no mínimo, um pouco, os nutrientes que você mais come, certo? Então, os alimentos, os vegetais mais magros são a cebola, o tomate, a berinjela, a abobrinha, as folhas. Conta aí pra mim, quais são os alimentos que vocês comem no dia a dia? Os alimentos in natura que vocês comem no dia a dia? Pra gente ver se eles são light ou não. Quais são os vegetais que vocês mais comem? Alguém perguntou sobre as frutas. Tá? Quem foi que perguntou? Foi Juliette. Existem algumas frutas que são mais calóricas, mas se você prestar atenção, você vai perceber que mesmo as frutas mais calóricas, elas são muito menos calóricas do que as coisas de padaria. Então, você não vai engordar comendo fruta. É muito difícil. A não ser que você coma uma penca de banana. Mas você comer uma banana, por exemplo, uma banana grande, ela vai ter... Vamos ver quanto é que tem uma banana. Quantas calorias tem uma banana. Ela tem 89 calorias por 100 gramas. É muito menos do que o pão, por exemplo, que em 50 gramas tem 140 calorias. Olha aí, tá? Então, meio pão tem muito mais calorias do que uma banana. Será que é a banana que vai engordar? Tá? Então, qual é... Aí existe um segredo. Anota aí. Qual é o segredo em relação às frutas? É que coma fruta, não beba fruta. Que você vai fazer, que você vai anotar em relação às frutas. Todas as frutas são permitidas. Algumas frutas mais do que outras. Por exemplo, o caju, a goiaba, as frutas cítricas, elas são muito mais light do que a manga e a banana ou o abacate. Mas a banana e a manga são muito menos calóricas do que o pão, o bolo, a pizza, tá? Então, em relação a produtos de padaria, por exemplo, uma banana sempre vai ser mais light. Então, não é a fruta que lhe engorda. Agora, em relação às frutas, o que você deve evitar é o suco. Por quê? Lembra que o que dá saciedade é ou proteína ou volume? Suco não tem volume, é líquido. Ele passa, correndo, como se fosse água. Não vai saciar. Então, do ponto de vista de saciedade, o suco é muito ruim. Então, um segredo para você em relação às frutas, não é que nenhuma fruta é proibida, pode comer todas. A quantidade vai depender realmente da caloria da fruta, mas todas podem ser comidas. Agora, suco, evite. Qual é o suco que você pode tomar? Então, frutas, todas. Suco, somente limão, sem açúcar, por exemplo. Tangerina ou maracujá, às vezes. Por quê? Prefira sempre a fruta, porque a fruta dá mais saciedade. Primeiro segredo que eu vou lhe contar aqui sobre os vegetais e os carboidratos dos vegetais. Prefira sempre o carboidrato dentro da célula, ou seja, in natura, do jeito que a planta nasceu. Então, por exemplo, a fruta sempre vai ser melhor do que o suco,
Porque a fruta é do jeito que ela nasceu. A macaxeira nasceu daquele jeito, coma inteira. É muito melhor do que a tapioca ou a farinha de mandioca, que é um processado da mandioca. O milho, sempre vai ser melhor você comer a espiga de milho, o milho normal, do que você comer o cuscuz ou a farinha de milho ou qualquer derivado de milho. Então, a primeira escolha que você deve fazer é sempre em relação ao, a gente viu, proteína magra, vegetais light, vegetais inteiros, tá? Carboidrato dentro da célula, ou seja, do jeito que ele veio ao mundo, certo? Batata inglesa e cenoura, excelente, excelente. A batata inglesa, gente, outro detalhe, vocês acham que a batata inglesa é mais calórica ou menos calórica que a batata doce? O que vocês acham? A batata inglesa, apesar da febre que houve em relação à batata doce para os marombas, a batata inglesa é mais light, tá? Então, outro segredo. Quanto mais natural é o alimento, melhor. Então, é melhor você comer a batata inglesa cozida, assada, do que você comer no pirê. Por quê? Porque no pirê geralmente vai leite, vai manteiga. Então, você vai acrescentando calorias ao alimento. Quanto mais in natura ele tiver, melhor. E aí, quando você for cozinhar, o que é manter o alimento in natura ao cozinhar? É com menos coisa dentro. Por exemplo, os legumes grelhados, os legumes assados, a churrasqueira, o vapor. Eu acho o vapor meio sem graça. Eu prefiro a churrasqueira. Então, você pode simplesmente, olha, qualquer legume que você colocar na churrasqueira, ele vai ficar bom. Experimente. Tudo na churrasqueira ou no forno fica bom. Isso vale para airfryer também, tá? A airfryer é ótimo. O cuidado que vocês têm que ter com a airfryer é não esturricar o alimento. O mesmo cuidado que você deve ter na churrasqueira ou no forno, só que como a airfryer é mais potente, é possível que você esturrique a comida com mais facilidade na airfryer, tá? Então, a airfryer é uma ótima arma para a gente comer saudável, para a gente comer com menos gordura, para a gente ter mais variedade na alimentação, mas você não deve esturricar os alimentos, tá? Então, melhor escolha é o legume grelhado, com menos manteiga e com menos coisa dentro. Outra coisa que você deve ter cuidado ao escolher um alimento: macarrão. Macarrão não é um alimento light, mas ele pode ser introduzido na sua alimentação, desde que você, por exemplo, use os legumes grelhados. Depois, se você quiser olhar nos meus destaques, tem um destaque que é dieta, acho que é dieta e receitas, que tem algumas coisas com legume, com macarrão. Então, macarrão com legumes, você consegue comer menos macarrão, porque os legumes vão fazer volume, tá? Então, lembre, volume. A dica é o volume. Aumente o volume do seu prato com vegetais light. Berinjela, abobrinha, folhas, tomate, cebola, batata inglesa. Macete, anota aí. Quando é que eu sei que uma coisa é baixa caloria ou não? Esse é importante. Baixa caloria. A gente faz assim, ó. Tudo que tiver menos de 100 calorias por 100 gramas, você pode considerar que é um alimento de baixas calorias. Então, a banana, que tem 89 calorias por 100 gramas, não é um alimento altamente calórico. Não, ele tem menos de 100 calorias por 100 gramas, tá? Então, esse é o macete. Todo alimento com menos de 100 calorias por 100 gramas, você pode considerar que tem baixas calorias. Quanto tem o pão
por 100 gramas? 300 e poucas. Macarrão, 280, 300, dependendo do macarrão. Não são alimentos de baixa caloria, tá? Então, baixa caloria, a gente considera menos de 100 calorias por 100 gramas. As proteínas, por exemplo, o frango, o peito de frango, ele tem menos? Vamos ver. Não tem. As proteínas não são alimentos de baixas calorias, tá? Então, o peito de frango, a carne, eles não são alimentos de baixa caloria, mas eles são alimentos muito sacietógenos. Então, você deve usar proteína magra e um alimento de baixa caloria, que é um alimento que tem menos de 100 gramas, certo? Então, esse aí é um segredo bem importante para você fazer uma dieta. Agora, vamos para as controvérsias, tá? Eu já falei que o suco é pior do que a fruta, você deve preferir a fruta. Agora, entre o refrigerante zero e a água, quem foi que viu a enquete? Quem foi que acertou? Se é melhor refrigerante zero ou água? Alguém sabe? Alguém que estava nos stories e viu se é melhor a água ou o refrigerante zero para emagrecer? Todo mundo vai dizer água, né? Não. Claro que a água é mais saudável que o refrigerante zero. Mas existe um momento onde o refrigerante zero pode ser melhor do que a água. Sabe quando? Nesse momento só. Não, agora não, gente. Agora é água, viu? Quando você consegue usar o refrigerante zero no lugar da sobremesa. Quando o refrigerante zero tomado na refeição evita a necessidade de sobremesa. Então, tem muita gente que quando toma um refrigerante zero, que é bem docinho, consegue ficar sem a sobremesa. Então, nesses casos, o refrigerante zero durante a refeição é melhor que a água. Entenderam? Então, nem tudo é matemática, nem tudo é categórico na nutrição. Existem momentos onde existe algum líquido melhor do que a água. E é o refrigerante zero. Na hora da larica, na hora que você quer um doce, mas o refrigerante zero consegue substituí-lo, tá? É claro que a água é mais saudável e é a água que eu tô tomando agora. Mas no momento de trocar pelo doce, para quem está em processo de emagrecimento, ele pode ser bastante útil, tá? Aí, perguntaram também, eu como o queijo ou o presunto no pão? Qual é o que eu tiro? Depende. O presunto é um alimento ultraprocessado. Deve ser evitado. Mas existem dois tipos de presuntos que são melhores. É o presunto Royale e o presunto Parma. Esses presuntos, eles são carne pura de porco e eles sofrem processos de qualidade, né? Um processo apenas de o Royale de cozimento e o Parma de defumação, aliás, de envelhecimento. Esses dois presuntos, eles podem ser comidos, não tem aditivos nem nada, a única precaução é a quantidade de sódio. Então, entre o queijo e o presunto, se você tiver intolerância à lactose, por exemplo, melhor o presunto. Se você não tem intolerância à lactose, mas tem hipertensão, melhor o queijo. Se você não tem hipertensão, não tem intolerância à lactose, nem nada, tanto faz, pode ser o queijo ou o presunto. É para comer diariamente presunto? Não. Nem o Royale, nem o Parma, por causa da quantidade de sódio. Já o presunto normal de supermercado, eventualmente. Existem alguns presuntos que são mais magros, que você pode comer eventualmente. Macete. No lugar do presunto, uma coisa que você pode fazer é o rosbife caseiro. Gente, essa dica é ótima.
Você fez carne assada, certo? E aí sobrou carne assada do churrasco. Você deixa essa carne na geladeira, corta ela desfiadinha, tempera com ervas frescas ou ervas secas, vai depender do seu gosto. Limão e um pouquinho de azeite. Fica uma delícia e pode substituir o presunto. Sem problema nenhum, sem sal, sem corante, sem conservante, né? Muito, muito melhor. Então, faça rosbife caseiro. Eu sempre faço rosbife, sempre faço carne a mais, quando eu vou fazer a carne no churrasco, e uso essa carne a mais para fazer o rosbife caseiro, certo? Fica muito interessante. Outra coisa, quando o leite. Leite não inflama, tá? Então, leite, para quem não é vegano, é uma melhor escolha. Quem não é vegano e que não tem intolerância à lactose, o leite é melhor do que os leites vegetais. Não existe leite vegetal. Leite é o líquido que sai das glândulas de mamíferos, tá? Então, o leite, só existe leite de vaca. Aqui no Brasil só existe leite de vaca, leite de cabra e leite de búfala. Leite de aveia, leite de arroz, leite de amêndoas não são leite. Leite de inhame não é leite, tá? Então, leite são dessas... Aqui no Brasil nós temos desses 3 mamíferos. Em outros países, você pode encontrar leite de camelo, leite de égua, mas esses 3, que é o de búfala, o de cabra, ou ovelha também, né? Que não são a mesma coisa. E o leite de vaca é o que tem de mais comum. E leite, para quem não tem intolerância à lactose, não tem alergia à caseína, o leite é um excelente alimento. Ele é um alimento rico em proteína, em gordura e em carboidratos. Ele é um alimento completo. Quer dizer, não é completo. Obviamente, não existe nenhum alimento completo, tá? A gente tem que variar a alimentação. Mas é um alimento bem nutritivo, assim como o ovo. Leites de vegetais ultraprocessados são péssimos. Se você faz o leite de inhame em casa, se você faz o leite de amêndoas em casa, ok. É um líquido branco parecido com leite, que é um alimento interessante, mas que não é leite, tá? Agora, leite de soja, leites vegetais ultraprocessados são muito ruins. Na maioria das vezes, nem tem muito pouco do vegetal ali, tá? Então, prestem atenção. Se vocês forem comprar leites vegetais achando que estão fazendo alguma escolha saudável pela sua família, na maioria das vezes não estão. Vocês estão comprando um monte de produto industrializado que finge que é leite, certo? Então, em relação ao leite, prefira o leite mais natural possível. O whey. O que é o whey, gente? O whey é a proteína do leite. É a proteína do soro do leite. Simplesmente você pega o leite ninho, tá? Vamos dizer, é o ninho, né? Um leite tipo ninho. É leite ninho que você tira carboidrato, tira a gordura, tira a caseína, que é uma outra proteína, e deixa só a proteína do soro do leite, que se chama whey, tá? Então, o whey nada mais é do que uma parte do leite. Então, eu acho interessante que as pessoas fazem o maior whey com whey, que o whey é ótimo, e é. Mas o leite faz mal. Não dá para entender essas coisas. Leite de coco. Leite de coco é vamos dizer assim, é um líquido extraído da carninha do coco. É um leite, é um líquido muito cheio de gordura, delicioso, vou falar nisso, mas ele é cheio de gordura saturada. Então, ele não é nem um pouco light e nem um pouco parecido com leite de vaca, tá? Assim, em relação à quantidade de nutrientes, o leite de vaca é muito superior. O leite de coco, eu sugiro que você use como um tempero, com precaução, porque ele é muito rico em gordura saturada. O coco é muito rico em gordura saturada.
Inclusive, o óleo de coco não é superior, tá? Não é muito bom para você usar. Prefira sempre o azeite. Ah, macete. O azeite, ele vem da azeitona, certo? A azeitona é uma fruta. Só que ela, in natura, ela tem um gosto muito amargo. Então, as pessoas fazem conserva da azeitona. Por isso que a gente come azeitona salgada. Ela in natura, ela é amarga. A azeitona é de onde se extrai o azeite de oliva. Então, ela é um alimento bastante saudável. O problema da azeitona é que ela é conservada em sal. Então, você deve retirar uma parte daquele sal da azeitona para ela se tornar um pouquinho menos salgada. Tá? Sempre lave a azeitona para tirar um pouco daquele sal. Mas se você não tem problema de pressão alta, a azeitona é um excelente alimento. E outra coisa, é light, gente. A azeitona não é muito calórica, certo? Vocês podem comer azeitona. Ela tem 115 calorias só. Então, ela não é super light, mas ela não é um alimento muito engordativo. Ao contrário do azeite de oliva, que é o derivado da azeitona, que é gordura pura. Ele é saudável, mas tem que ser ingerido com muita parcimônia, porque uma colherzinha de azeite tem 115 calorias. É igual a 100 gramas de azeitona. O que é que engorda mais? Aliás, o que é que enche mais? Azeitona ou azeite de oliva? A azeitona, nós volta para aquela história, o volume. Então, a azeitona tem um volume muito maior. Vale muito mais a pena comer a azeitona do que uma colher de azeite de oliva, certo? Então, o azeite de oliva, ele deve ser usado com parcimônia. E não como a gente usa, né, embebendo tudo. Aí vamos voltar para os molhos, né? Eu falei do molho do macarrão, que você deve preferir usar muito legume no macarrão, certo? Em vez de você usar alho e óleo é um molho que só tem alho e óleo, é altamente calórico. O molho de tomate é melhor, tá? Então, você pode usar o molho de tomate, mas quando eu faço macarrão com molho de tomate, eu também boto legumes no molho de tomate, para que ele fique mais encorpado. Porque se for só o molho de tomate, acaba ficando um pouquinho calórico também, certo? Então, se você gosta de um macarrão ao sugo, por exemplo, coloca legumes nesse macarrão. E come com proteína. Então, por exemplo, macarrão à bolonhesa, perfeito. Você bota bastante carne moída magra, você bota bastante legumes nesse molho, os legumes grelhados ficam muito gostosos, e o macarrão, uma delícia. Quem diz pra você que você não pode comer macarrão na dieta? Pode. E outra coisa, pode comer o macarrão normal. Não é obrigatório que seja integral. O integral tem um pouco mais de fibra, mas se você não gosta de jeito nenhum do sabor, eu gosto de fazer assim. Quando é um molho, por exemplo, molho de tomate e tal, o macarrão integral não modifica muito o sabor. Agora, se você for fazer ele mais só o macarrão e os legumes, às vezes o integral fica com um gostinho muito ativo. Então, você pode fazer com macarrão comum, desde que você bote bastante legume. Porque aí as fibras que você não colocou, não vieram desse macarrão, por ele não ser integral, vão vir dos legumes que você adicionou, certo? Então, tudo em culinária, dieta, você tem que aprender a cozinhar. Se você não sabe cozinhar, mas pelo menos você tem que ter uma boa cultura alimentar. Você tem que ter certeza, tá? Então, o macarrão pode ser feito com legumes, pode ser feito com molho de tomate com legumes, certo? E salada. Gente, cuidado com o molho de salada. Restaurante, não peçam salada em restaurante, a não ser que você peça o molho à parte. Porque salada em restaurante, normalmente, pasme, tem mais calorias do que um prato normal. Então, você acha que o macarrão à bolonhesa tem mais ou menos calorias do que uma salada Caesar? Menos.
Qual é o que sacia mais? Tem mais nutriente? Bolonhesa. Pois é, tá? Então, aprender sobre dieta vai fazer com que você consiga ficar muito mais independente e fazer escolhas muito melhores. Então, para quem não estava no começo, vamos repetir aqui o que é que norteia uma dieta para emagrecimento. A gente tem que saciar nosso apetite de proteína. Então, nós temos que aumentar a proteína magra. E nós temos que ter volume alimentar. No volume, a gente tem água e proteína, e água e fibra, tá? Então, por exemplo, melancia. O que é que a melancia tem? Água e fibra. Então, volume. Melão. Melão é um alimento excelente. Melão, você pode comer meio melão. Enche, tem água e tem fibra, certo? Então, alimentos com água e fibra são excelentes para você ter uma boa saciedade. Se você junta um alimento com muita água e fibra e proteína magra, você vai ficar de barriga cheia e vai ter comido muito pouca caloria, certo? Alguém tem alguma dúvida? Qual é o alimento que você acha que é saudável? Você tem dúvida se é saudável ou não? Aí eu vou dizer uma coisa pra você. A gente não divide os alimentos em saudáveis e não saudáveis quando a gente quer emagrecer. Por quê? Porque muito alimento saudável pode lhe engordar. Por exemplo, o que é mais saudável? Um suquinho de fruta feito na hora ou um refrigerante zero? O suco feito na hora é mais natural, tem nutrientes e tal. O refri zero tem corante, conservante, acidulante e adoçante. Não é saudável, se você for considerar assim. Mas ele vai ser muito mais útil para a sua estratégia de emagrecimento. E o que é que hoje a gente sabe que mais ameaça a saúde das pessoas? Obesidade. Então, se esse alimento for útil para prevenir a obesidade, ele vai ser mais saudável para você. Mesmo que eu não possa dizer nunca que um refrigerante zero é mais saudável do que um suco. Vocês entenderam? Então, ser saudável ou não é uma coisa que a gente utiliza quando a gente vai pensar em qual a melhor escolha para o nosso processo de emagrecimento, para o nosso processo de ser saudável. Porque um alimento pode ser saudável, mas no meu contexto, de que preciso manter o peso ou diminuí-lo, nele não vai ser o mais adequado. Tá? Então, quando você for escolher alguma coisa, não escolha entre saudável ou não. Escolha entre mais adequado para o seu objetivo, certo? Normalmente, vai ser mais saudável, mas nem sempre, certo? Então, esqueça, não classifique os alimentos dessa forma. Até porque, se você classificar dessa forma, você vai acabar evitando comer muitos alimentos que você ama e que você acha que não são saudáveis, mas que podem fazer parte da sua dieta, desde que você entenda o processo, certo? Então, gente, faz 40 minutos que eu tô falando aqui sozinha. É dureza, tá? Vou responder algumas dúvidas, tá? E depois eu faço um resumozinho e a gente já acaba, certo, gente? Gosto de macarrão sem glúten. Olha, o fato do macarrão não ter glúten é útil para quem tem intolerância ao glúten. Ou é doença celíaca, ou alergia não celíaca a glúten, ou intolerância ao glúten. Se você não tem nenhum problema com glúten, tanto faz. Se você achar gostoso, ok. Só preste atenção nas calorias. Alguns macarrões sem glúten são muito calóricos. E aí você vai usar a mesma estratégia que eu falei para o macarrão comum. Você bota legumes, tá? Bota bastante legume grelhado, que aí a quantidade de macarrão vai ser menor, tá? E
usa e acompanha uma carne magra em maior quantidade do que o macarrão. Então, proteína magra, um pouco de macarrão, bastante legume. Aí tá ok. Não importa qual macarrão que seja, certo? Mas o macarrão sem glúten não é melhor do que o macarrão com glúten, para quem não tem problema com ele, tá? Pão integral é válido como saudável? Bem, eu já expliquei que a gente não deve se preocupar muito com essa história de saudável ou não. O que é que a gente deve se preocupar? Que a gente deve preferir comida mais natural possível, mata e põe na cozinha, colhe e põe na cozinha. Então, a gente deve preferir os alimentos menos industrializados no dia a dia e que estejam mais alinhados à nossa estratégia nutricional, ou seja, proteína magra ou tenha um bom volume e fibra. O pão integral, um pão integral caseiro, um pão integral de fermentação natural é fantástico. Qual é o cuidado que tem que ter? Leia o rótulo. Muito pão integral tem 250 ingredientes. É altamente industrializado, cheio de aditivos altamente desnecessários. Às vezes, um pãozinho francês que só tem farinha de trigo, sal e manteiga é melhor, tá? Então, você tem que prestar atenção nisso. Agora, um pão integral de qualidade que tem farinha de trigo integral, às vezes ele tem ervas, né? Tem azeite, e só o fermento, só essas coisas, aí é fantástico, certo? Mas você não precisa se prender ao pão integral. Entre, por exemplo, um pão integral altamente industrializado e um pãozinho francês bem de uma padaria, né, caseira, né, uma padaria bem de bairro tal, que só usa farinha de trigo, fermento e manteiga ou óleo e tal. O pão integral, o pão francês pode ser até melhor, né? Isso vai depender da qualidade do pão. O que é que eu como normalmente? Eu como pão francês, como pão de fermentação natural. Aí os pães de fermentação natural que eu como, eu adoro. Alguns são de farinha de trigo integral, outros não. Aí eles variam, às vezes eles acrescentam macaxeira, acrescentam a flor de clitória para deixar ele roxinho, acrescentam ervas, certo? Mas é uma alimentação mais artesanal. Aí, ok, certo? Então, cuidado que você tem que ter com o pão integral é com o nível de industrialização desse pão. Leia o rótulo. Tá bom? Então, gente, o que eu queria falar era basicamente isso, tá? Gravem que a alimentação deve ser baseada em bicho e planta. O bicho, cortes magros. A planta, vegetais de baixo amido. Ambos feitos da forma mais natural possível, com menos gordura e menos aditivos, certo? A escolha alimentar, ela deve ser consciente. Não tem problema nenhum. Por exemplo, vocês sabem que eu detesto essa história de biscoito creme cracker. Não é porque eu acho biscoito creme cracker ruim, não, que eu acho gostosinho. É porque muitas vezes a pessoa troca o pão pelo biscoito creme cracker, achando que está fazendo alguma coisa boa. Não tá. O biscoito creme cracker é igual a passas e o pão é igual a uva. O pão, ele é mais gordinho, ele tem mais água, tem mais ar. Ele enche mais o bucho, como a uva. O biscoito creme cracker é fininho, é um pão desidratado. É pior, tá? Então, se você quiser comer biscoito creme cracker, não tem problema. Como exceção, como um prazer eventual, mas não achando que você está fazendo bem, tá? Tá melhor do que se estivesse comendo pão. Não tá. Prefiro o pão, tá? Porque o pão enche mais do que o creme cracker. Então, o que vocês têm que saber é como fazer as escolhas adequadas. E para fazer as escolhas adequadas, não é nada mirabolante. É você entender a prática, entender, aliás, o norte. Vegetais de baixo amido, proteína magra, alimentos o mais natural possível. Então, o milho é melhor do que o cuscuz.
Pode comer cuscuz? Pode. Mas o milho é melhor. Mandioca, melhor do que tapioca. Por quê? Porque ela é mais natural. Então sempre vai ser melhor. Quanto mais natural, mais perto do que a gente colheu ou matou, melhor. Então, a carne fresca sempre vai ser melhor do que a carne processada. Certo? Então, essa é o mote que vocês têm que entender. Tá na dúvida? Leia o rótulo. Se o alimento for industrializado, leia o rótulo. Aprenda a ler o rótulo. Primeira coisa que vocês vão aprender a ler, tabela de ingredientes. Tem um monte de ingrediente lá que você não sabe o que é? Desconfie. É a história do pão. Você tem um pão francês, você olha a tabela de ingredientes, é farinha de trigo, sal, manteiga e fermento. Aí você tem outro pão que tem ácido isso, ácido aquilo, um monte de nome que você não conhece. Melhor é o pão francês. Mais barato. Mais próximo, natural. Você sabe o que você está comendo. Nem todo industrializado é ruim. O whey é altamente industrializado. É ótimo. Tem muito alimento industrializado bom. Mas aí você vai ver o rótulo. O que é whey? Proteína do leite. Com o quê? Um pouquinho de adoçante. Só. Ok. Certo? Então, eu acho que era... Isso acho que vocês têm que entender. Acho que vocês entendendo isso, já é metade do problema. Simone disse que aprendeu que se colocar uma proteína no pão fica menos calórico. Não é que ele fica menos calórico. Se o pão tem 140 calorias e você bota carne nele, ele fica mais calórico. Mas ele sacia mais. Então não é que ele fica menos calórico, é que ele fica mais sacietógeno. Então, por exemplo, se você quiser um jantar, um sanduíche, um pão francês tem 140 calorias. Você bota uma fatia de carne, um bife, alface e tomate, um queijo mussarela, fininho. Fica uma delícia. Vai ficar o quê? Umas 300 e poucas calorias. Um jantar ok. E gostoso, né? Você pode fazer um hambúrguer caseiro. Ou comprar um hambúrguer artesanal. Pode comer um hambúrguer tranquilo. Um pão francês com hambúrguer, alface, tomate, ketchup. Cuidado com a maionese. Maionese não. Maionese é muito calórica, não vale a pena. Maionese é uma coisa assim... Olha, maionese e chantilly, pra mim... Pensa num negócio que não vale a pena as calorias. Não vale. Aí você tem que escolher suas batalhas. O que é que vale a pena ou não em calorias pra você. Pra mim não vale. É muita caloria. Então, o importante é que você saiba o que você tá fazendo. Ah, Patrícia, eu amo maionese. Ok. Mas você sabe o que você tá fazendo. Você bota uma colherzinha, você sabe que você vai ter que economizar em outro canto, já que você quis a maionese. Então, isso é você ter uma cultura alimentar adequada. Isso é você saber comer. E o que eu tento ensinar para os pacientes, o que eu tento passar na mentoria, o que eu tento passar para os meus seguidores, para todo mundo você tem que aprender a comer. Liberdade não é comer tudo e acabou-se. Liberdade é você saber escolher o melhor para você. Não há liberdade sem conhecimento. E não há liberdade sem disciplina. Porque quem come tudo que quer na doida, ele é escravo dos seus desejos. Quem escolhe o que come com base em conhecimento e planejamento é senhor do seu destino. Certo? Então, acho que com essa frase eu consigo encerrar a live. Conhecimento, planejamento, seja senhor do seu destino. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por quem assistiu. Espero que tenha passado os conhecimentos para vocês. Muito obrigada a todos. Não tem mais nenhuma dúvida. Então, qualquer coisa, me chama no direct ou responde uma caixinha. Beijo.